Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino da terra. Nós estamos aqui narrando o princípio da Igreja de Deus, o novo Israel. Então Pedro é o líder desse grupo. E Pedro acabou de fazer um milagre. O aleijado se levantou. E Pedro disse: não vos admireis disto. Não sou eu que estou fazendo. É o Cristo, Jesus. Aqueles que vocês mataram na cruz. Aqueles que vocês trocaram por um homicida, Barrabás. E aí, quando o crente começa a aparecer, o que acontece? A justiça o convocou. Hoje no capítulo 4, o título é Pedro diante do Sinédrio. Sinédrio era a cúpula da igreja de Judá, da igreja de Israel. Então Jesus inaugurou o novo Israel. E o Israel começa a pegar pesado na igreja nascedora ali. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Como que eles iam acreditar em Jesus se eles não criam que há ressurreição? Existem pessoas hoje que não acreditam que há ressurreição. Tem pessoas que acham que é reencarnação. Tem pessoas que acham que existe um almário lá no céu e onde se guarda as almas. E que aí depois, quando Jesus... Aí quando a pessoa morre, a alma vai para o céu e depois a alma volta e desce. São crenças exóticas que não condizem com o pensamento bíblico. E os saduceus ficaram muito bravos quando eles falaram da ressurreição de Jesus, porque eles não criam, apesar de Jesus ter refutado eles. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a 5.000. Acabou o dia e a igreja, que era de 3.000, pulou para 5.000. Agora são 5.000 homens e mulheres, naturalmente. Ou de repente ele está contando só os homens aqui. Cada homem tem uma família com 5 pessoas, não sei. É um número que pode ser inimaginável. Gente, em um dia só, a igreja passou de 12 apóstolos para 5.000 pessoas. E agora Pedro já está preso. E no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Como você se atreve a vir aqui na nossa cidade fazer milagre? E você que nem é da igreja, homem? Você está vendo aqui, eu sou sacerdote, ele é sumo sacerdote, o outro é profeta. E você o que é? Um pescador? Não sabe nem falar direito? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus Cristo, é a pedra, não sou eu, Pedro.
A moça falou no capítulo anterior aí sobre o Papa sendo o sucessor de Pedro. Não, porque Pedro não virou Papa, o Papa é Jesus Cristo. E agora Pedro afirma, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Dizia a lenda no passado que quando construíram o templo, tinha uma pedra lá, uma rocha muito diferentona, que não se encaixava em nada. E ela ficava lá jogada, tomando sol e chuva. Aí, quando os construtores, os engenheiros, decidiram colocar a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal do templo, aquela que ia dar sustentação a toda a estrutura, aí alguém lembrou, tem aquela pedra rejeitada. Aquela pedra rejeitada é Jesus Cristo. Lembra aquela pedra que saiu da montanha, tirada não por mãos humanas, e foi arrojada no pé da estátua? E que a estátua ficou esmiuçada, destruída, virou pó. Aquela pedra é Jesus Cristo. É esse que eu estou anunciando hoje, disse Pedro. É esse que eu estou anunciando agora, disse eu mesmo. Essa pedra rejeitada. Sobre essa pedra que foi construída a igreja de Cristo. O novo Israel, que aqui eu estou chamando de o sétimo reino do mundo. O sétimo reino da terra. O sétimo reino está ancorado sobre Jesus. E Pedro diz, foi sob essa pedra que eu fiz esse milagre, não fui eu, foi essa pedra, Jesus Cristo. A pedra que vocês mataram. Jesus Cristo, lembra que vocês trocaram ele por esse Barrabás? Sim, foi em nome dele que eu fiz essa cura, porque é ele que cura, não há poder nenhum em nós humanos, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação longe de Cristo. A pedra fundamental, ele disse, Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Não esta. Não essa. Pedro estava longe. Mas esta. Ele estava falando de si mesmo. Sobre a pedra Jesus Cristo, o Messias. Sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. É simples assim. A igreja de Cristo foi inaugurada naquela época, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E ela no mesmo dia passou de 12 pessoas para 3.000 pessoas na mesma hora. E no final da tarde, quando prenderam Pedro, ela passou de 3.000 para 5.000. Aleluia! Hoje são milhares de pessoas que advogam a Cristo como Salvador, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você está ouvindo, mocinha, que está deitada aí, está assistindo aí? Está na internet, está ouvindo? Tem uma moça ali. Ela está mandando vocês dar o like. Ela está mandando vocês compartilhar. Ela está mandando vocês se inscrever no canal. Dá tchauzinho para eles lá, moça. É isso. Jesus Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus Cristo é a pedra sobre qual a igreja de Jesus Cristo, o novo Israel, a igreja de Deus, a igreja do sétimo reino da terra,
Jesus Cristo é o rei do novo Israel, a sétima igreja da profecia bíblica. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, homens indoutos, e se maravilharam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eles perceberam que esses homens comuns, esses caipiras do mar, tinham bebido na fonte natural Jesus. E agora Jesus estava jorrando da boca deles e curando enfermos e convertendo pessoas. No único dia a igreja foi de 12 pessoas para 3.000. Isso era 9 da manhã. Quando chegou a tarde, Pedro foi preso porque a igreja já estava chegando a 5.000. Hoje, a metade do mundo é cristão, confessam a Jesus como Salvador, apesar que talvez a metade da metade sigam suas leis como ele mandou. Mas alguma coisa é melhor do que nada. Homens sem letra, homens indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar isso. Jesus é salvação, é vida. O resultado está mostrado na vida de pessoas transformadas. Você não vê livro de literatura transformando pessoas, a não ser transformando em gente arrogante. O livro sagrado de Deus transforma homens indoutos, homens caipiras, pessoas comuns, como eu e você, em homens diletos de Deus. Homens e mulheres vivendo sobre a lei de Deus, sendo testemunho da verdade bíblica que Deus passou a Jesus, que Jesus passou a João e João passa para nós. Agora, especificamente, quem está falando é Pedro, mas quem escreveu a história foi Lucas. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome o homem algum. Parem de falar de Jesus. Aí Pedro disse: posso até parar, mas se eu parar, essas pedras, essas colunas começarão a gritar aqui. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João, e lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Acha que eu vou obedecer vocês só porque vocês são aí doutores, são sacerdotes, sumos sacerdotes e blá blá blá? Tem um youtuber que fala blá blá blá, por isso eu não gosto. Eu não gosto dele não. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto ou ouvido, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos estavam glorificando a Deus pelo que acontecera. O povo estava feliz e glorificando a Deus.
Mas os líderes da igreja estavam tristes e mandando eles calarem a boca, pois tinham mais de 40 anos e homens em quem se operara aquele milagre de saúde. O homem que foi curado tinha mais de 40 anos. Então eles foram soltos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes dissera os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Tu, Senhor, criaste as águas e as fontes das águas, que disseste pela boca do seu servo Davi, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido Messias. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. O povo do antigo Israel agora está contra o novo Israel. Você tem que entender isso. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho, Jesus Cristo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Quando Deus fala através dos humanos, os outros humanos não resistem. Eles elevam o pensamento ao céu, glorificam a Deus, e o Espírito Santo trabalha, e as pessoas se convertem. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.